Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem nos comprar. Paz do Senhor para os nossos irmãos em Cristo Jesus. Quero aqui mais uma noite poder fazer menção das Sagradas Escrituras. Já visto que nós estamos aí vivendo esse período de quarentena em que alguns como eu acharam por bem ficar em casa, outros, no entanto, estão aí fazendo a obra de Deus, indo na casa de Deus, seguindo as orientações recomendadas pelos médicos. De uma forma ou de outra estão aí realizando a obra de Deus. Sou bastante grato ao meu Jesus Cristo por ter nos dado a oportunidade de poder mais um dia, mais uma noite, poder estar diante da sua santa presença para poder meditar nas Sagradas Escrituras. O tema dessa mensagem, ela traz por título a fenda da rocha. O que é fenda? A fenda seria um buraco no meio de uma pedra ou no meio de uma rocha. É muito legal quando nós nos deparamos com alguma montanha, algum lugar bonito, um cenário paradisíaco, da qual nos mostra uma pedra, em volta dela cachoeiras ou coisas semelhantes. É muito bonito. A Bíblia ela traz em outras passagens a respeito disso. Mas nesta noite nós basicamente iremos meditar na vida de 3 personagens que estiveram na fenda da rocha. A primeira personagem bíblica que eu quero poder narrar nessa noite juntamente com vocês, para que possamos meditar, é um homem chamado Jeremias. Paz do Senhor, Deus abençoe, irmã Cidinha, Dinei, Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Jeremias. Quem era Jeremias? Jeremias, se você meditar nas Sagradas Escrituras, a Bíblia diz que, lá no primeiro capítulo, assim: a palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, a qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. A Bíblia diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei quem sou, um menino. Mas o Senhor digas eu sou, porque a todos a quem eu te enviar irás. Tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou na minha boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias, ele era filho de Ilquias, um dos sacerdotes que
existia em Anatote. E a Bíblia diz que, sendo Jeremias um profeta conhecido como o profeta chorão, profeta que chorava, mas ele chorava por qual motivo? É porque a nação de Israel, por si próprio, diz as Sagradas Escrituras, ela passou a andar por caminhos que estavam desagradando o coração de Deus. E por ocasião disso, a bola da vez em ser profeta naqueles dias estava sobre Jeremias. Então Jeremias ele andava nas ruas de Jerusalém, pregando, dizendo a respeito do que Deus haveria de fazer sobre Jerusalém. Mas o povo não dava crédito para ele. Seria basicamente aquilo que nos para nós para nós que somos cristãos, seja ele evangélico ou não, que crê em Jesus Cristo, se nós chegarmos diante de algumas pessoas que ainda não têm um conhecimento bíblico e disser para ela que Jesus vai voltar a este mundo, eles dão risada da gente. Eles não acreditam de maneira nenhuma. Então a função de Jeremias era a função de profeta. O profeta, o que ele fazia? O profeta diante de Deus, e ele tinha uma obra específica. Ela era ao contrário a do sacerdote. O sacerdote, o que ele fazia? O sacerdote, ele pegava a expiação dos pecados das pessoas através de algum tipo de animal. Ele sacrificando esse animal, recebia do céu. Ou seja, ele enviava da terra para o céu, para que Deus pudesse perdoar o pecado daquele cujo coração era movido a oferecer algum sacrifício a Deus. Só que, quando se fala em profeta, aqui se inverte as pessoas. Já não é o homem que manda para cima, e sim Deus de cima mandando para o homem aqui embaixo. Então tudo quanto Deus queria falar naqueles dias era através de profeta. Deus descia muitas vezes na sua forma teofânica, na teofania, aonde Deus se apresentava como o anjo do Senhor. Era o próprio Deus. Mas em sua maioria pessoas. E como nos dias de Jeremias, aprove a Deus cair sobre Jeremias. E Deus ele vai dizer para Jeremias: antes que te formasse no ventre te conheci. Isso aqui é algo que as pessoas, em sua maioria das vezes, nós que já temos os nossos filhos, já temos uma certa idade e que somos contra o aborto, nós sabemos disso aqui porque a Bíblia diz que antes que você se formasse no ventre da tua mãe, Deus já o te conheceu. Aí as pessoas, em sua maioria das vezes, crianças, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, é um feto, ou seja, que não há vida. A partir do momento em que há fecundação, em que houve um coito sexual, em que de fato a mulher se encontra grávida, ali já é uma vida. E para aqueles que estão aí legalizando o aborto, que gostam dessa prática, é muito leviana e vai totalmente contra as Sagradas Escrituras. É como se fosse um assassinato. Quando nós dizemos a respeito de assassinato, nós pensamos em pessoas talvez já de idade, algum adolescente ou coisa assim. Mas existe aí no mundo por aí afora onde o aborto é legalizado. E eles estão cometendo o quê? São assassinos
de crianças indefesas dentro do próprio ventre de suas mães. Tanto essas mães como, de fato, também as pessoas que assim o realizam irão pagar um preço muito grande diante de Deus. Por quê? Porque cada um de nós fomos chamados para alguns dessa terra. Nós estamos aqui diante dessa live aí, por exemplo, tá aí o Dinei. O Dinei é um empreendedor, é uma pessoa que Deus chamou na cidade de Olimpo, Noronha, e está aí através da vida dele gerando empregos, lutando para que o comércio dele vá à frente. Chamado dele, Deus chamou para que ele pudesse ser desse jeito. Professora Cidinha, uma pessoa que dedicou aí anos da sua vida em ensinar as pessoas a obter um conhecimento da leitura, um conhecimento daquele que é dado através da escola. Então, para cada um de nós temos um chamado. E esse chamado, ele já é desde o ventre de nossas mães. E é tão específico que se você olhar para dentro da sua casa, você vai ver que você pode até ter lá 10 irmãos. E pode ser que alguns tenham até mesmo a possibilidade de serem pessoas como você. Terem um comércio, serem professores, mas de forma alguma eles serão da... Porque isso é dado a cada um especificadamente. Então a Bíblia diz: e antes que saísse da tua madre, eu te santifiquei e te dei as nações por profeta. Deus está falando a respeito de Jeremias, o profeta chamado profeta chorão. Aí ele vai revidar com Deus dizendo: ah, Senhor, eu sou ainda apenas um menino, porque eu ainda não sei falar. Aí o Senhor vai dizer para ele: não te digas que tu é apenas um menino, porque a todos quantos eu te enviar você há de ir. E a Bíblia diz assim: e eis que eu ponho palavras na tua boca. Nós que somos aí cristãos, sua maioria das vezes nós ficamos preocupados, muitas vezes, como pregar, como falar do amor de Deus para... Cada um de nós temos uma forma diferente. Tem pessoas que falam de Deus pela própria vida, pela forma com que ele é, pela forma com que ele age, pela forma que ele se veste. Ele consegue mostrar Deus através da sua vida. Tem outras que mostram Deus através do falar, através do se relacionar. Ele consegue demonstrar Deus desta forma também. Mas a Bíblia diz então, no capítulo 2 do livro de Jeremias, dizendo assim: e vem a minha palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua morte, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias das suas novidades, todos os que devoraram eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam os vossos pais em mim, para vos afastar de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Deus aqui vai tratar com os israelitas, falando para eles a respeito de quando Deus o tirou do Egito.
e os conduziu eles pelo deserto. E quando Deus os conduzia eles pelo deserto, constantemente, a paz do Senhor, irmão Sérgio, Deus te abençoe em nome de Jesus. Manda um abraço para o Rael, para a irmã, em nome de Jesus. Então a Bíblia diz que quando eles estavam no deserto, as primícias de tudo quanto eles adquiriam, eles sempre entregavam a Deus com alegria. Mas ao passar-se do tempo, a Bíblia diz que os pais daquela geração começaram-se a esquecer de Deus. E Deus ele vai perguntar: que injustiça acharam os vossos pais em mim, para vos afastar de mim? Não é Deus que se afasta do homem, mas sim nós que nos afastamos de Deus. O homem ele pode estar na pior forma. Pai Senhor, irmão Sérgio. O homem pode estar na pior forma que você possa o encontrar ele pelas ruas, pelos becos, usando droga, fumando, se prostituindo. Ele não vai deixar de ser humano diante de Deus. Porque nós temos isso conosco, é de nos afastarmos desse tipo de pessoas. Porém, Deus, ele age diferente. São os tais. E a Bíblia diz que é dos tais do reino de Deus. O reino de Deus não é para aqueles que são aparentemente santarrões, que trazem consigo talvez aí um porte intelectual diante de Deus. Ele gosta de pessoas simples, pessoas que reconhecem o seu soberanio. E quando o homem assim deixa o de fazer, a Bíblia diz que Deus ele começa a se entristecer. A Bíblia diz assim no capítulo 2, versículo 8: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após os que nenhum proveito tinham. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, até com os filhos dos vossos filhos eu contenderei. Aí a Bíblia diz assim: todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Aí a Bíblia diz assim: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, e ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu duas grandes maldades. Deixaram a mim, que é o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. O que Deus estava falando a respeito desses versículos? O próprio Deus diz assim: espantai-vos disto, ó céus. O próprio Deus dizendo para o céu ficar espantado é que alguma coisa muito ruim os israelitas haviam feito. Então a Bíblia diz que eles haviam deixado a Deus, que era o manancial de águas vivas, e cavado para eles cisternas rotas, que não retinham água. Eles cavaram cisternas ruins. Pai do Senhor, irmão Claudinho, Deus te abençoe você, irmã Josi, as meninas e o Murilinho, em nome de Jesus. Aí ele vai dizer: o meu povo cometeu duas grandes maldades. Deixaram a mim, que é o manancial de água viva, e cavaram cisternas rotas. E quando o homem assim o faz, Deus o deixa. Deus deixa para ver até onde. Então houve uma época na vida de Jeremias em que o próprio Deus
para Jeremias: assim diz o Senhor, vai e compra um cinto de linho e ponha sobre os seus lombos, mas não o coloque na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e pus sobre os meus ombros. Então me veio a palavra do Senhor a segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que tu trazes sobre os teus lombos, e levanta-te e vai até ao rio Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. O tema da mensagem é fenda da rocha. O que Deus estava fazendo aqui? Deus disse para Jeremias: Jeremias, você vai comprar um cinto de linho e você vai colocar sobre os seus lombos. Mas não vai fazer nada com ele por enquanto, não. Aí Deus vai dar uma ordem. Vai falar para ele assim: você vai pegar agora esse cinto e vai levar ele até o rio Eufrates e vai esconder ele no buraco, ou seja, na fenda de uma rocha. E deixa ele ali. A Bíblia diz: e fui e escondi junto a Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E sucedeu que ao final de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te e vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que escondeste ali. Então a Bíblia diz assim: e fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar aonde havia o escondido. Luiz Wagner, que Deus te abençoe em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele foi ao Eufrates, ele cavou e tomou o cinto no lugar onde havia escondido. Eis que o cinto tinha apodrecido e para nada mais estava. O que Deus queria era que demonstrar para os israelitas que na fenda da rocha, por mais que você tenta esconder as suas coisas mais ocultas que você traz consigo, Deus tudo vê. E quando ele pega depois de muitos dias, ele notou que o cinto já havia apodrecido. Para nada mais aproveitava. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após os deuses alheios para e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada se presta. Deus então vai usar a boca do profeta Jeremias, dizendo que Deus haveria de tratar com Judá e Jerusalém. Através daquele cinto, mostrando para eles que a fenda da rocha, ela vai demonstrar a podridão que nós trazemos conosco mesmo. Então, em primeiro lugar, nós meditamos aqui no livro do profeta Jeremias a respeito da fenda da rocha. Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá no livro de Juízes. Juízes. A Bíblia vai dizer aqui a respeito de um homem chamado Sansão. Quem era Sansão? Sansão, ele um homem que da qual Deus havia separado para um grande propósito.
Propósito esse de desmascarar, de arruinar a nação filisteia. Era o propósito de Deus para com a vida de Sansão. Mas é muito interessante a sua história. Porque a Bíblia diz assim, preste atenção nesse versículo aqui. Capítulo 13, versículo 25 do livro de Juízes. Diz assim: e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, de quando em quando, para o caminho do campo de Maanedã, entre Zorá e Estaol. Nos dias em que os juízes julgavam, eles não tinham o Espírito Santo da forma em que nós temos. O Espírito Santo está junto com a gente, ele habita em nós, ele se entristece, ele ora conosco. Mas naqueles dias era diferente. O Espírito Santo de Deus, ele vinha e se retirava. Ele vinha e se retirava. Só que Sansão, ele tinha um voto do nazireado. E quem tinha esse voto de nazireu, sendo um nazireu de Deus, ele tinha algumas características que ele não podia fazer de forma alguma. Uma era passar navalha no seu cabelo. Ele não podia se aproximar-se de bebida forte. Não poderia. Ele não poderia aproximar-se de um corpo, de qualquer tipo de bicho ou de pessoa morta, sendo nazireu. E a Bíblia diz que Sansão, ele tinha esse propósito de desbaratar da terra a nação filisteia. Era o propósito de Deus para com a vida de Sansão. Então a Bíblia diz assim: e desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus. Deus queria o quê? Matar a nação filisteia. Só que Sansão, quando ele desce a Timnate, era uma terra, ele vai ver das filhas dos filisteus. Então a Bíblia diz: e subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: viu uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Ele queria, de qualquer maneira, pegar essa mulher para que ela pudesse ser. Mas ele não podia fazer isso. E ele assim o faz. Fernanda, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amiga, grande amiga da Naína. Trabalharam junto. Arruma um serviço pra Naína aí, ó. Porque a coisa aqui tá feia. O negócio é nós voltar de novo pra aí, hein? Então, a Bíblia diz que ele se afeiçoou a uma mulher filisteia. Ele não podia fazer isso, mas ele se apaixonou e quis que ela fosse sua esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram assim: não há porventura mulher entre os filhos dos teus irmãos. O que ele está dizendo aqui? Não há uma mulher entre a nação dos israelitas? Nem entre todo o teu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma esta, porque ela agrada aos meus olhos. O que ele disse irá repercutir por toda a história de Sansão. O que aconteceu aqui é que aquela mulher agradou aos olhos de Sansão. Preste atenção nisso. Olhos de Sansão agradando-se por uma mulher filisteia.
Então a Bíblia diz que: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de um leão rugindo lhe saiu ao encontro. Um leão. E o Espírito do Senhor se apoderou dele tão poderosamente que ele despedaçou o leão como que se despedaça um cabrito, sem ter nada na mão. Porém, nem seu pai e nem sua mãe deu a saber o que tinha se feito. Imagine você um leão. Veio sobre a vida de Sansão, e quando veio sobre ele, ele ficou tão forte e tão bravo que o leão para ele foi despedaçado. Ele matou o leão. E ele vai deixar o leão morto por aquele caminho e não vai contar para seu pai e para sua mãe. Aí passaram-se o tempo, Sansão ele vai dar um enigma para um povo. Ele vai dizer o enigma assim: disse, pois, Sansão, eu vos darei. Abençoe você em nome de Jesus. Disse-lhe Sansão: eu vos darei um enigma para decifrar. E se nos 7 dias das minhas boldas, que ele estava com um certo tipo de relacionamento com uma mulher, me decifrares e descobrires, eu vos darei 30 lençóis, 30 mudas de roupa. E se não puder decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e 30 mudas de roupa. E eles disseram: dai-nos o teu enigma a decifrar, para que ouçamos. Então ele vai dizer assim: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Era o enigma de Sansão. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Era o enigma de Sansão para os filisteus. Ele começa então a brincar com o pecado. Então a Bíblia diz que eles começaram a persuadir a mulher de Sansão para que Sansão pudesse falar a ela e ela contasse a eles o que estava acontecendo. Qual era o enigma? Marília Ribeiro, Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma boa noite. Então o enigma de Sansão estava diante da sua esposa. Só que a sua esposa foi persuadida pelo seu povo filisteu. Os filisteus disseram até em matar a sua família se ela não declarasse qual era o enigma. Então Sansão vai dizer o enigma para ela. A Bíblia diz assim no capítulo 14, versículo 17: e chorou diante dele os 7 dias em que celebraram as boldas. E sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou enigma para os filhos do seu povo. E disseram, pois, Sansão aos homens daquela cidade ao 7º dia, antes do pôr do sol: que coisa há mais doce do que o mel? Que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que um leão? Aí Sansão, já sabendo o que havia acontecido, ele vai dizer assim: se vós não tivesseis lavrado com minha novilha, nunca teria descoberto o meu enigma. Então, o Espírito Santo se apoderou dele de novo de uma forma tão tremenda que a sua ira se acendeu. E ele então ele vai e matou 30 ascalonitas. E vai pegar dele as suas vestimentas para Deus. Pelo que em Sansão, ele vai pegar 300 raposas.
raposas, aquele animal, raposa. E ele vai unir as raposas de cauda a cauda, de rabo a rabo. E o que ele vai fazer é tacar fogo na seara dos filisteus. Capítulo 15, versículo 5. E chegou o fogo às tochas e largou na seara dos filisteus. E assim abraçou os molhos com a cega de trigo e as vinhas e os olivais. Então perguntaram os filisteus: quem fez isso? E responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque lhe tomou a sua mulher e deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo ela e a seu pai. Aquela mulher que estava desposada com Sansão no seu primeiro relacionamento, ela foi dada a outro homem, não a Sansão. Pelo que Sansão ficou tão irado contra os filisteus que ele tacou fogo na seara dos filisteus. E quando ele taca fogo na seara dos filisteus, ele arrumou briga. E arrumando briga com os filisteus, o negócio ia ficar feio. Então o que os filisteus fizeram? Eles foram até o Timnita e pegou ele, a mulher, as suas filhas e queimaram eles a fogo. Então a Bíblia diz: então disse Sansão: é assim que fazeis? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. A Bíblia diz assim: e ferindo com grande ferimento, pernas juntas com coxa, e desceu e habitou na fenda da rocha em Etã. Pela segunda vez aqui nas Sagradas Escrituras, a Bíblia vai falar de fenda de rocha. No primeiro texto do livro de Fenda da Rocha, mostrou-se a podridão da nação de Israel. Já aqui no livro de Juízes, a fenda da rocha vai mostrar quando nós agimos pelos nossos impulsos. Quando nós não consultamos a Deus. Não fez. Sansão, ele tacou fogo na seara dos filisteus porque o seu suposto sogro havia cometido um grande equívoco. E cometendo um grande equívoco, ele não quis saber. Ele tacou fogo na seara dos filisteus e não teve nem aí. Só que ele foi e habitou na fenda da rocha que habitava em Etã. No capítulo 15, versículo 8 do livro de Juízes. Diz que se relaciona com Dalila. E como ele tinha o voto de Narizeu, aonde não se podia passar navalha sobre as suas 7 tranças que ele tinha no seu cabelo, essa mulher, por nome de Dalila, vai persuadi-lo também até que Sansão conte para ela o seu enigma. Então a Bíblia diz assim, no capítulo 16, versículo 20: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E se despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda dessa vez como dantes e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se retirado dele. Sansão estava amarrado. E quando ele estava amarrado, veio os filisteus e cortaram seu cabelo tudo. E cortaram as 7 tranças do cabelo de Sansão, porque que tipifica o castiçal do tempo. Sansão, ele perdeu a sua força, porque o Espírito do Senhor havia se retirado dele, e ele não sabia. E o princípio de que Sansão, preste atenção aqui,
capítulo 14 do livro de Juízes, e desceu Sansão a Timnate e vendo-o, vendo é olhos, olhando, ele foi atraído pelos olhos. E como ele foi atraído pelos olhos, depois que eles cortaram as tranças de Sansão, a primeira coisa que fazer com Sansão, sabe o que é? É furar os seus dois olhos. Porque não tem como o homem se locomover. Eu falo isso porque todos os irmãos sabem, eu sou cego desse olho. Olho direito, cego. Não vejo nada. Só vejo do olho esquerdo. Mas se tampar os dois olhos, você não consegue se locomover. E para mim acho que a pior deficiência física que existe é essa. É a de não poder ver. A de locomoção você consegue se locomover com uma cadeira. A fala você consegue através do braille, surdo. Mas o dos olhos eu acho mais dificultoso. Então a primeira coisa que eles vão fazer é vazar os dois olhos de Sansão e começaram a brincar com Sansão. Eles vão prender Sansão numa moinha, e nessa moinha Sansão começou a girar a moinha, e eles iam, batiam, cuspiam, brincando com Sansão. Só que eles se esqueceram. E o cabelo de Sansão ele voltou a crescer. É de que Deus estaria dando para ele uma nova oportunidade. Talvez você esteja aí hoje não por acaso. É porque Deus está te dando uma nova oportunidade. Talvez já tentaram vazar os teus olhos, já brincaram com os seus sentimentos, já te colocaram em uma moinha em que você ficou apenas rodeando, 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 sem sair do mesmo lugar e sem saber do que estava acontecendo. Talvez você tenha essas características de Sansão na sua vida. Lhe cegaram para que você não pudesse ver um caminho melhor à frente de você. Acontece com as nossas vidas. Mas eu quero te dizer que os mesmos que cegaram os olhos de Sansão foram os mesmos que esqueceram que o cabelo dele voltou a crescer. Então nesta noite, nessa mensagem que Deus está dando aos nossos corações, o cabelo está voltando a crescer de novo. Quando o cabelo volta a crescer, é sinal que Deus ele vai fazer alguma coisa ainda. Então Sansão, ele está diante do templo de Dagon. Dagon era um deus adorado pelos filisteus. E o que Sansão vai fazer? Ele não conseguia mais ver, mas ele estava escutando que o templo estava lotado de pessoas. Então ele vai pedir para aquele que estava lhe conduzindo que pudesse levar ele até a pilastra central que segurava a estrutura do templo de Dagon. E essa pessoa vai conduzir Sansão sem saber o desejo do coração de Sansão. É nesses momentos em que Deus irá colocar pessoas ao teu lado. E essas pessoas serão conduzidas por Deus para te levar até o propósito de Deus para com a sua vida. Como eu disse no começo dessa mensagem, o propósito de Deus para a vida de Sansão era de que ele matasse a nação dos filisteus. Só que Sansão começou a brincar. E Deus não queria brincadeira nesse negócio. Deus queria que levasse as coisas a sério. Mas Deus deu uma nova oportunidade para Sansão. E talvez Deus esteja te dando uma nova oportunidade de colocar alguém perto de você para te conduzir você até o lugar em que você irá realizar o desígnio de Deus, não o seu. Então Sansão agora ele está diante do pilar que segurava o templo de Dagon. E milhares de pessoas estavam diante do templo.
todos zombando, gritando, zoando, lançando palavras ruins contra Sansão e esquecendo que o cabelo dele voltou a crescer. Capítulo 16, versículo 22 diz assim: E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Então agora está ele diante do templo, diante das colunas que sustentavam o templo. E Sansão ele vai fazer uma última oração. A oração de Sansão foi essa. Capítulo 16, versículo 28. Assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e fortaleça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Que tristeza, né, irmão? Um homem com voto de nazireado, que significa separado por Deus, ter os seus 2 olhos vazados. E falar de visão para mim é muito fácil. Para quem já perdeu uma, é a coisa mais simples que existe. É você perder a visão. Eu não estou falando dessa visão física agora aqui não. Estou falando perder a visão do chamado, daquilo que Deus tem para com a sua vida. O mundo hoje tem muitos atrativos. E tudo é questão de vigilância. Se nós não vigiarmos, iremos padecer. Então a Bíblia diz que Deus se lembrou de Sansão. E Sansão ele vai se arrimar contra. Capítulo 16, versículo 29. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a cara, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a mão esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela haviam, e foram mais os mortos que matou na sua morte dos que Sansão matou em vida. Existe morte, irmãos, para aqueles que se levantaram contra as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Deus ele julga a causa com justiça. E se você é uma pessoa justa diante de Deus e tem sofrido algum tipo de retaliação em prol da obra de Deus, Deus irá julgar a tua causa. E você sairá vencedor nesse sentido. Porque Deus, ele é o justo juiz. Deus deu a última oportunidade para Sansão. E a Bíblia diz que mais foi aqueles que morreu com sua morte do que aqueles que ele matou em vida. Em primeiro lugar, a fenda da rocha, como eu já te disse, revela os pecados mais ocultos através do cinto de linho que foi escondido na fenda da rocha no rio Eufrates. A segunda fenda da rocha fala sobre Sansão, escondendo-se na fenda da rocha por causa dos filisteus. Por quê? Porque ele tacou fogo na seara dos filisteus. E tacar fogo na seara dos filisteus e simplesmente se esconder na rocha, sem ter uma vida diante de Deus, de nada vale. A fenda da rocha é sim um lugar de segurança, um lugar de refúgio. Mas para aqueles que estão com o coração voltado ainda com a prática de estarem diante de Deus. Sansão equivocado.
com seus 2 olhos vazados, mas ele se escondeu na fenda da rocha em Etã. E por último, eu quero meditar aqui com os irmãos lá no livro de Êxodo. Êxodo. Para que você possa entender. Se por um lado a fenda da rocha mostra pecado, se por um lado a fenda da rocha nos mostra que nós podemos ter segurança, por um outro lado, Gustavo Strentenberg, que Deus te abençoe também em nome de Jesus. Por um outro lado também, a fenda da rocha mostra a glória de Deus. A Bíblia diz que, no livro de Êxodo, a respeito de Sansão, a respeito de Moisés, no livro de Êxodo, a Bíblia diz que, sendo Moisés aquele que falava boca a boca com Deus, que teve diálogo com o próprio Deus, houve um período na sua vida em que ele queria que Deus se revelasse a ele. Ele queria que Deus se revelasse a ele. E Deus então vai dizer para Moisés: Moisés, homem nenhum pôde me ver. Porque se o homem me ver, um homem de certo vai morrer. Ninguém nunca viu Deus. Quem vê Deus aí, dizendo aí, os profetas falando que viu Deus, é mentira. Ninguém nunca viu Deus. Nem na Bíblia está escrito isso. Se você ler o livro de Apocalipse, João, ele vai dizer a respeito de Jesus que os seus olhos eram como chamas de fogo. Ele vai dar algo aparente de Jesus, mas ele não vê. Não consegue ver. Porque nós estamos num corpo no estado pecaminoso. Para ver Deus, não pode a carne nem o sangue entrar no céu. Por isso que nós seremos transformados no corpo incorruptível. E com este corpo sim nós conseguiremos ver Deus. Nós veremos a Deus. Mas ainda no corpo que nós estamos, quem fala que vê, pode ver anjo. Porque anjos são seres ministradores que hão de trabalhar em favor daqueles que hão de alcançar a vida eterna. De ver. Você pode até chamar anjo de Deus. Você pode até ver o nosso adversário, que é o diabo. Porque a Bíblia diz que, se possível for, ele se transfigura em anjo de luz, para enganar aqueles que estão descautelados. Então você pode até ver, mas Deus ninguém nunca viu. Então Moisés ele vai numa oração intercessora pedindo para que Deus pudesse mostrar para ele a sua glória. Deus então ele vai dizer para Moisés: Moisés, você vai se pôr na fenda de uma rocha e eu cobrirei os teus olhos e passarei. Dani, Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu passarei toda a minha bondade diante de você. E assim Deus o fez. A fenda da rocha também, ela representa para nós de uma forma também e nos demonstra de que nós, quando estamos na fenda da rocha, conseguimos ver a glória de Deus se manifestar em nosso meio. Mas, irmão Rodrigo, quando se fala-se de fenda de rocha, o que isso significa? Jesus disse sobre rocha. Ele é a rocha. Aqui, Moisés estava diante de uma pedra chamada Rocha de Meribá.
E os israelitas estavam lhe oportunando a sua cabeça, dizendo: dai-nos água, nós queremos água para beber. E Moisés, com o seu cajado na mão, ele se enraivece e fere a rocha. Aquela rocha, ela é de uma forma representativa de Cristo. Ela aponta para Jesus. Então, quando ele fere a rocha, mas só que dali por diante, Deus diz para Moisés que ele não entraria na terra prometida. Então, para você que está ouvindo essa mensagem hoje, a rocha é Jesus Cristo. Jesus compara o homem prudente àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque pode vir vento, pode vir chuva, pode vir tempestades, e ela não vai cair porque está firmada na rocha. Quando falamos de rocha, falamos de solidez, solidificação. Falamos de algo que nos dá firmeza, que é Jesus. Então, se você está nele, em Cristo, que é a verdadeira rocha eterna, ele é a rocha que foi rejeitada pelos edificadores, a qual se tornou a principal pedra de esquina, chama-se Jesus. Você com certeza verá a glória de Deus. Irmãos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite, sobre as 3 fendas da rocha. A primeira sobre Jeremias com um cinto escondendo no rio Eufrates, que mostra o pecado dos israelitas. A segunda fenda da rocha é quando Sansão esconde dentro da fenda da rocha para esconder-se dos filisteus, porque ele havia atacado fogo na seara dos filisteus. E por isso ele havia de pagar um preço muito grande. Mexeu com quem pegou para ele. Cortaram-lhe as suas 7 tranças do seu cabelo. E ele perdeu a sua força. Mas Deus lhe restituiu no último momento de vida, e ele se vingou dos seus inimigos por causa dos seus 2 olhos que foram furados. E em terceiro lugar, no livro de Êxodo, quando Deus ele passa diante de Moisés com a sua mão tampando o rosto de Moisés para que Moisés não o visse. Moisés vai ver toda a bondade de Deus, mas não consegue ver a Deus. Porque se ele visse, ele cairia morto ali diante do Monte Sinai. Então, se na primeira fenda revela pecado, a segunda ela mostra o esconderijo certo. Mas por nossas atitudes pagamos um preço e tudo dá errado. Mas a terceira fenda da rocha, ela nos representa que nós veremos a glória de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Ore em favor das nossas vidas. Se possível for, compartilhe essa mensagem para que alguém possa estar vendo e ouvindo-a. Porque Deus ele pode falar com cada um de nós cada dia mais. Deus te abençoe você. Tenha uma boa noite e que tudo dê certo na sua vida. Que tudo possa prosseguir de acordo com o desejo de Deus para com a sua vida. Nós estamos com a nossa vida nas mãos de Deus. E Deus está no controle de tudo. Quando tudo sair do controle seu, recorra a Deus e peça orientação a Ele, que Ele vai te mostrar o caminho em que você deve se achegar. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.